Muito bem, meus irmãos, continuando as nossas apresentações aqui sobre o ser de Deus, recapitulando o que vimos até aqui, é sempre bom fazer um resumo, não é? Nós começamos na segunda-feira criando como introdução a história do livro do hino Com Grande És Tu, como ele demorou para ser composto, e ali nós conversamos um pouco sobre a grandeza de Deus em meio à natureza, em meio às coisas que ele criou, e mostramos que, pela lógica, Deus é necessário para justificar a origem do universo. Que fora de um sistema fechado, a lógica de um sistema fechado, o sentido e o significado de um sistema fechado só encontra-se fora dele. Então, se o universo tem algum significado, tem que haver algo fora do universo. E esse algo ou alguém tem que ser Deus, tem que ter as dimensões divinas, se é que eu posso usar a expressão dimensão divina. E justamente pegando carona nessa questão de dimensão divina, nós fomos então, no dia seguinte, falando um pouquinho sobre qual seria o tamanho, a grandeza desse Deus. E nós chegamos a uma conclusão que Deus é muito maior do que tudo que podemos imaginar. Nós vimos aqui, entre os exemplos dados, que o universo tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz. Isso significa que, enquanto ontem eu estava vendo o jornal que eles descobriram água num dos planetas, acho que é o K4, se eu não me engano, fora do sistema solar, e o astrônomo estava falando assim, olha, mas não fiquem muito animados para a gente fazer uma viagem até lá não, porque a luz que propaga uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ela gasta 8 minutos para chegar da Terra até o Sol. Se a gente fosse a velocidade da luz, nós só chegaríamos nesse planeta daqui a 130 anos. Então imagina como é longe. Essa luz com essa velocidade gastaria 93 bilhões de anos para cruzar o universo de um canto ao outro. E deixe-me dizer que essa grandeza toda representa apenas 3% do que existe, porque 97% da existência é composta de massa escura. Se Deus fosse maior do que isso, já seria grandioso, mas o problema é que Deus é de uma dimensão que não está dentro do quadro que nós conseguimos raciocinar, de largura, profundidade e altura. Deus está muito além disso. Até o tempo da Terra é relativo, mas nós muitas vezes imaginamos o céu, o tempo, dentro de uma característica humana. Eu me lembro quando eu era criança que eu gostava de assistir filme do Mazzaropi. Os mais novos não vão saber o que é isso aí. O Mazzaropi era um ator que ele fazia o personagem do Jeca Tatu, que era um personagem de Monteiro Lobato, e tinha vários filmes do Mazzaropi. E em alguns filmes, a pessoa morria e ia para o céu. Não estou aqui para fazer uma apologia à imortalidade da alma, mas ao folhetim, porque o céu era visto assim como um lugar branco, todo mundo andando ali, os santos, né? É mais ou menos como a ilustração do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, né? Aquele céu assim muito humano, com um tempo como o nosso, com um relógio como o nosso, mas o tempo é relativo, a velocidade é relativa, tudo é relativo em termos físicos, mas estou falando em termos éticos. Em termos físicos não podemos falar de questões absolutas, até o microcosmo mostrou que as leis da física para o macrocosmo não funcionam nada lá embaixo. A gravidade não funciona bem. Então como considerar um Deus desse tamanho? Por isso que muitos pensadores chegaram à conclusão que deveriam formar uma teologia negativa. Se você se lembra, a teologia negativa é aquela teologia de Santo Tomás de Aquino que dizia que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que os teólogos só falaram do que ele não é, porque o que ele é ninguém vai saber. Então eu encerrei com uma pergunta. Se é assim, vamos fechar as portas agora e dizer que não podemos falar nada de Deus? Então, no outro dia nós apresentamos um quadro bíblico de Deus e eu falei que havia dois discursos sobre Deus que não são bíblicos. Um discurso é o discurso apofático, você se lembra? É aquele que descreve Deus de maneira tão grandiosa, tão gloriosa, que coloca Deus infinitamente longe. E em extremo oposto tem o discurso catafático. Qual que é a característica dele? Coloca Deus tão próximo, tão finito, tão limitado, que Deus acaba sendo uma projeção da nossa mente, um objeto que você pode analisar, estudar e tudo mais. E eu mostrei que a Bíblia não apresenta assim. A Bíblia não coloca Deus como sendo a mesma coisa do universo, seria panteísmo. Mas a Bíblia também não coloca Deus tão ausente do universo, senão isso seria teísmo. A Bíblia também não coloca o universo sozinho, senão seria ateísmo. A Bíblia coloca Deus além do universo, mas se relacionando com ele. Agora, como conhecer um Deus tão grandioso assim?
Nós apresentamos ontem, então, que a solução é apresentada na Bíblia como sendo Jesus, que apresenta um quadro de Deus. É Jesus que revela o Pai. E na apresentação de hoje e de amanhã, nós vamos explorar um pouquinho o que podemos dizer de Deus e o quanto custou para Jesus, que foi a pergunta que eu deixei no ar ontem, o revelar o Pai. Então hoje e amanhã serão duas partes da resposta à mesma pergunta. Quanto custou para Jesus revelar o Pai? Quanto custou? O que podemos dizer de Deus, já que ele é tão grandioso assim? Eu não quero cair na teologia negativa de Deus. Bom, Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos em conhecê-lo. Mas aí dá um nó, porque a própria Bíblia fala que Deus está acima da compreensão, Ele está acima do conhecimento. Ele não é um objeto que eu posso analisar, cheirar, tocar, levar em laboratório. Mas a própria Bíblia fala que eu preciso conhecer a Deus, que a vida eterna depende disso. Então como é que eu equaciono esse paradoxo, que nós espero ter deixado claro para vocês também, a diferença entre contradição e paradoxo, de um Deus que não pode ser conhecido. Nem eu consigo entender, Siri, Deus é muito acima. Ela perguntou assim: eu não estou entendendo, você pode repetir? Mas você que é mais ligado com a internet, como é que desliga a Siri? Que eu ponho no mute e ela faz a gente passar vergonha que está dando palestra. E interessante que ela falou aqui assim: desculpe, eu não estou entendendo o que você está dizendo, você pode repetir? Por isso que eu fiz a brincadeira. Não, Siri, eu não posso repetir porque Deus é incompreensível. Qualquer coisa desliga, pode desligar. Então, pessoal, Deus está acima do conhecimento, mas nós precisamos conhecer. Vamos ver algumas coisas. Eu não vou ler todas as passagens da Bíblia por questão de tempo, mas vou sinalizá-las para vocês. E se alguém quiser cópia desse PowerPoint, eu deixo aí no computador da reitoria, porque depois vocês podem pegar e analisar em casa. Primeiro, vamos ler vamos mencionar João 1,18 e Timóteo 1,17, 16. Esses textos falam que ninguém jamais viu a Deus, que Deus habita na luz inacessível. Nenhum homem jamais viu a Deus. Mas alguém pode levantar a mão e perguntar assim: vem cá, Rodrigo, no Antigo Testamento tem várias passagens de homens que viram a Deus. Lá no Êxodo fala que Moisés conversava com Deus face a face. Como é que funciona isso? Panim lepanim em hebraico. Ellen White explica que todas as vezes que você tem uma visão de Deus no Antigo Testamento, era Jesus que aparecia revelando o Pai. E o que Ellen White falou está correto, porque se você depois fizer uma comparação de Êxodo 33, 9 a 11, com o Êxodo 33, 18 a 23, especialmente o verso 20, você vai ver que quando Moisés diz que ele viu a Deus face a face, é uma expressão idiomática do hebraico, significa: eu tive comunhão com Deus, e não que ele viu de fato a face de Deus. Porque o próprio Deus disse a Moisés: ninguém verá o meu rosto e sobreviverá. Tá certo? Ninguém verá o meu rosto e sobreviverá. Precisamos de uma mediação do Pai. Nós não conseguimos contemplar a Deus. É que a face de Deus é tão gloriosa, que eu arrisco dizer, mesmo sob o protesto de alguns, que até os anjos precisam de uma revelação. Até os anjos. Mas, Rodrigo, mas a gente não pode ver a face de Deus. Não é questão que você não pode ver, que Deus está escondendo. Como assim, olha, ninguém sabe quem é o reitor do NASP, ninguém sabe como é que é a face dele. Ele só entra num carro preto, sobe num elevador particular e trabalha lá, e todo mundo fica imaginando como é que é o rosto dele. Agora é a sessão nostalgia, eu estou lembrando de outro folhetim do passado, das Panteras, que era o Charlie. Ninguém viu o Charlie, só mostrava um coisinho e ele de costas, ninguém viu o Charlie. Então, assim, será que Deus é igual o Charlie, assim, ele está escondendo de mim? Eu sei que quando você fala assim, que até os anjos precisam de uma mediação para ver o rosto de Deus, isso causa temor, mas fala no Apocalipse que nós vamos ver, contemplar a sua face, face a face, eu quero ver a face de Deus. Meu irmão, não é que Deus está como o Charlie, você só está vendo a silhueta, é porque ele é grande demais. Fica tranquilo, você vai ver o rosto de Deus. Amém. Mas então, como é que você fala que eu vou ver o rosto de Deus e acabou de falar que ninguém consegue ver o rosto de Deus? Você vai ver do único modo que o rosto de Deus pode ser visto, de uma forma revelada através de Jesus. Através de Jesus você vai ver Deus. E não fique com a síndrome de Tomé. Senhor, mostra, Filipe, aliás, perdão, a síndrome de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ele falou: há tanto tempo eu estou convosco. Nós já temos Jesus. Eu não posso conhecer a Deus,
Mas, paradoxalmente, eu digo que eu tenho todo o conhecimento de Deus que eu necessito. E não preciso nem fazer teologia para isso. Basta ter comunhão com Ele através de Jesus. Entenderam? Agora eu vou mais além, vou explorar melhor isso. O problema é que ontem eu mencionei para vocês, e vou lembrar, um capítulo bem difícil da metafísica, que eu espero ter tornado didático para vocês. Eu falei que de tudo que nós vamos falar na vida, nós só podemos falar de 3 formas. Lembram disso? Eu falei que não existe uma quarta. Eu posso falar das coisas que estão em redor de maneira equívoca, ou seja, o que vale para um, vale para o outro. Eu posso falar de uma maneira... Não, desculpa, agora me deu um branco aqui. Eu posso falar das coisas de maneira exatamente equívoca, o que vale para um não vale para o outro, de uma maneira única, o que vale para um vale para o outro, ou posso falar das coisas por analogia. Deu o exemplo do cachorro, de outras coisas mais. E eu disse que de Deus eu só posso falar de modo analógico, por analogia, por comparação tímida, mas nunca por uma equiparação exata. Não existe nada na natureza que possa se equiparar a Deus. Mas aí que está o problema, meu Deus. Eu não preciso de uma analogia de Deus. Eu preciso dele. Eu não preciso de uma cópia de Deus. Eu preciso de Deus. E aqui eu falo de um paradoxo da necessidade humana. Sabe qual é esse paradoxo? O paradoxo é que, por um lado, eu preciso desse Deus grandioso que eu mencionei para vocês nos dias anteriores. Sabe por que eu preciso? O mal existe ou não existe? Sim ou não? O diabo não está aí tentando? Imagine agora, Martin, que Deus Todo-Poderoso tivesse uma criptonita que pudesse destruir. Eu não ia, mineiro, ansioso, eu não ia ficar sossegado. Ia descer um anjo para ele falar assim: Rodrigo, tem essa criptonita aqui que pode matar Deus. Mas fique tranquilo, porque ela está bem guardada numa caixa preta num planeta distante que ninguém sabe onde é. Tá, mas por toda a eternidade, quem me garante que um dia essa caixa preta não vai cair nas mãos de alguém errado e ele vai usar, vai destruir Deus e acabou tudo? Para eu ter a segurança de que não se levantará por 2 vezes a iniquidade, eu tenho que ter a ideia de um Deus absoluto, completamente solto, que não tenha pontos frágeis, que não tenha criptonita que possa destruir. Um Deus que não duele com a sua vontade, um Deus que não seja atualizável, um Deus que não precisa de renovar os seus pactos, porque ele não muda. Eu preciso de um Deus assim. Um Deus que não existe um espaço onde ele não está, porque onde eu estiver ele vai estar comigo. Mas ao mesmo tempo, no paradoxo, eu preciso também de um Deus frágil e vulnerável. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa: relações se fazem com coisas simples e banais da vida. Eu me lembro até hoje que a primeira vez que eu peguei um carro para dirigir foi o seu. Já pensou? Hoje eu teria medo de ficar ser desempregado, mas naquela época eu não tinha perigo. Primeira vez que eu fui dirigir um carro, ele me deu o carro dele. Pega aqui. Primeira vez. Bom, se eu batesse o carro, eu corria o risco de ficar desempregado e ele perderia a reitoria, porque eu estava dirigindo sem documentos. Mas na época que era só laranja e terra, gente, não tinha mais nada. Mas eu estou dando esse exemplo aqui porque isso me marcou. Quando você conta uma piada para alguém que você ama, é tão gostoso. Gilson lembra? O Gilson falou comigo: qual é gostoso aquele tempo que a gente gravava evidências aqui dentro ainda, chamava Descobrindo Arqueologia, e a gente ficava até de madrugada aqui contando piadas sempre para comer pizza. Agora imagine se o Gilson, que é meu amigo, ele não come nada. Mas como é que eu vou ter amizade com alguém que não pode sentar e comer comigo? Ah não, mas o Gilson faz o seguinte: ele finge que come só para me fazer bem. Eu vou contar uma piada para ele e ele ri só para educação, porque ele já sabe o fim da piada, não tem graça para ele. Mas ele, por amor a mim, ele acaba rindo da piada. Eu vou contar uma coisa que ele já sabe, aí ele finge que não sabe, aí fica complicado. Como é que você se relaciona com uma pessoa assim? Parece que o meu sentimento é só daqui para lá, nunca de lá para cá. Eu é que sinto falta dele, ele não sente falta de mim, porque ele tem tudo. Em outras palavras, um Deus assim não serve para mim. Porque eu quero um Deus que eu possa surpreendê-lo. Eu quero um Deus que, quando eu falar assim: pai, está doendo, eu estou com medo, ele fala: filho, eu também estou, mas nós vamos enfrentar isso aqui juntos. Eu já passei por medo.
Eu quero um Deus que quando eu falo assim, Senhor, eu estou com medo, eu estou solitário, eu fui rejeitado. Filho, eu também já fui rejeitado, eu sei como é sentir a dor da rejeição, eu te entendo. Porque tenta ser consolado por alguém que nunca sofreu. Vai ficar como a rainha da França lá, dizendo, o povo está com fome, que eles não tem pão, que eles comam brioche. Perceberam a questão? Eu preciso de um Deus que eu possa abraçá-lo. Mas como é que eu posso abraçar o Deus infinito? Então eu preciso de um Deus que seja todo poderoso, mas que seja ao mesmo tempo humano. Por isso que eu preciso mais do que uma analogia de Deus. Se eu ficar só na analogia, eu estou criando um teologismo. Mas se eu falar da encarnação, eu estou falando de um Deus que realmente traz a solução. Cristo revela o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, essa é a primeira parte do verso. Mas a continuação diz, o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Isso é lindo, meus irmãos. Essa é a diferença marcante. Se você perguntar assim, Rodrigo, o que diferencia o cristianismo de todas as religiões do mundo? Eu diria justamente isso. 2 elementos. Todas as religiões do mundo, sem exceção, são sempre ascendentes. O homem tentando alcançar os deuses, ou Deus, ou a natureza. O homem tentando alcançar. É um movimento sempre ascendente. O cristianismo é a única religião que traz um movimento descendente. É Deus que vem alcançar o homem. E mais, ele vem alcançar o homem na história. Ele se encarnou. Não é um Zeus que desceu do Olimpo na forma de Zeus e apenas se materializou para beber vinho, fazer sexo com mulheres bonitas, depois voltar para o Olimpo. Não! Não é assim. Ele é um Deus que tomou a minha natureza humana. Lutero falava do conceito de larvae Dei, a máscara de Deus. Ele dizia o seguinte, os homens usam máscara para esconder o seu rosto. Deus, ao contrário, usa uma máscara para se revelar. Perceberam essa analogia? Vou repetir. Os homens usam a máscara para esconder o seu rosto. Mas Deus é tão grandioso, que o único jeito que ele tem de ser visto é colocando uma máscara. É como se eu fosse falar aqui e houvesse aqui atrás um monte de holofotes da maior potência que você pode imaginar, muito fortes aqui, e vocês não conseguissem nem me ver. A luz ofuscaria vocês. Não daria nem para filmar. E vocês diriam assim, Rodrigo, por favor, não repara não, mas deixa apagar primeiro o holofote, que aí a gente consegue pelo menos olhar o seu rosto. Deus teve que apagar o holofote. Por isso que Lutero falou, os homens usam máscara para esconder o seu rosto. Deus é o contrário. Deus coloca uma máscara para se revelar. E, paradoxalmente falando, o modo de Deus se revelar é se ocultando. Porque Ele oculta a glória dEle para que eu possa ter comunhão com Ele. Ele oculta o esplendor dEle para que Ele não me ofusque. E Cristo é a revelação suprema do Pai. A lista em grego não é para mascarar, para aparecer, não. É para mostrar uma coisinha que na tradução não tem. Ali eu estou lendo Hebreus 1, verso 1. Em Hebreus 1, verso 1, no grego diz assim, Polímeros kai, polítropos, palai, roteos, lalesa, tos, patracim. De muitas maneiras, aos antigos, falou Deus aos pais. Em tois profetais, pelos profetas. Em esraton, ton remeron, mas nos últimos dias, tuton elasesen remim, nos falou em ruio. Mesmo para quem não sabe grego, você percebeu que está faltando uma palavrinha aqui nos 2 vermelhos ali, um comparando com o outro? Percebe que não está igual? É porque a tradução não capta isso. O que está dizendo na tradução é o seguinte, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Mas no grego não está assim. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, em tois profetais, nos últimos dias nos falou no Filho, em Filho. Ele não falou através do Filho, ele falou no Filho. O que isso significa? Que Jesus não era apenas um profeta inspirado por Deus. Jesus não era uma metáfora de Deus. Jesus não era uma analogia de Deus. Jesus era Deus falando em forma humana. Essa é a diferença que Paulo coloca entre Jesus e os demais profetas que vieram. Isaías foi inspirado por Deus, Daniel foi inspirado por Deus, Jesus não foi inspirado por Deus. Jesus era a palavra de Deus falando.
Se um profeta escreve, ele é inspirado por Deus. Se Jesus escrevesse, ele era Deus falando. Não é inspiração, é a própria fala de Deus. E o que nós saberíamos de Deus sem Cristo? Bom, mesmo que nós saberíamos de um quadro anônimo. Um quadro anônimo. Que ele é bonito, que ele tem um autor, mas nós nunca saberemos nada do caráter de quem pintou o quadro, não saberemos nem como é o seu rosto, muito menos se ele nos ama. E se foi pintado para nós. Vocês sabem que uma das críticas que os ateus fazem é que nós às vezes somos como as mariposas rodando em torno da luz. Os ateus colocam uma analogia assim: as mariposas rodando em torno da luz, elas acham que a luz foi colocada lá por causa delas. Iludidas, tadinhas. Os crentes também são a mesma coisa, eles acham que o mundo está aqui por nossa causa, que Deus criou o mundo para nos colocar aqui e tudo mais. Tadinhos dos crentes. Vocês são como as mariposas rodando em volta da luz, achando que a luz foi colocada lá por causa delas, quando isso não é verdade. Quem colocou a luz lá nem pensava em mariposa, pelo contrário, queria que elas fossem embora. Elas que enganadas ficam girando ali, achando que aquilo foi colocado por causa delas. Isso é dito por Richard Dawkins e outros grandes expoentes do ateísmo, só que eles não veem a falha. Isso é repetido nas universidades para os jovens, como sendo a quintessência do pensamento filosófico. Só que eles não veem os furos dessa analogia. Em primeiro lugar, ele mesmo admite que alguém colocou a luz lá. A luz não foi colocada lá por acaso. O primeiro furo da analogia dele é que ele mesmo está contradizendo o ateísmo evolucionista. Porque ele fala, alguém colocou a luz lá, mas não foi por causa das mariposas. O máximo que a analogia validaria seria o deísmo, mas não o ateísmo. Em segundo lugar, mariposa não pensa. Eu penso. Essa é a diferença entre mim e a mariposa. A mariposa está girando ali, mas ela não tem raciocínio. Eu tenho. Então não me compare a mariposa. Existe muito mais do que isso. Eu gosto de mostrar uma série de quadros, eu não vou fazer isso aqui hoje, mas e quando eu fizer com vocês, faça um cara de paisagem como se deu certo, viu? Porque eu mostro alguns quadros e pergunto assim, o que esse quadro diz do pintor? Aí as pessoas respondem, ele diz que a pessoa tem simetria, tem tudo e tal, o que mais? Que é um bom pintor, que sabe trabalhar com as tintas e tudo mais, o que mais? Aí depois, no final, que eu pergunto sobre vários quadros, eu revelo quem pintou os primeiros quadros. E todo mundo se surpreende que a autora dos primeiros quadros é uma freira, Maria Guerra, uma freira da Espanha, que pinta quadros de mulheres. E os outros quadros, que são tão bonitos quantos, foram pintados por Adolf Hitler. Então, tanto uma freira católica como um demônio como Adolf Hitler podem produzir obra de arte. Então a natureza traz uma revelação de Deus, mas ela é limitada, porque ela diz apenas que Deus fez, mas não diz muita coisa do caráter dele, nem se ele me ama. Então, se eu não tivesse Jesus, o máximo que eu poderia conhecer de Deus é o que você pode conhecer do autor desse quadro a partir desse quadro. Você pode falar, olha, isso aqui é um Caravaggio, ele é assim, tal, o pintor deve ter vivido no século tal, mas você não pode dizer se ele é um demônio ou um anjo. Agora, para terminar, agora piorou mais ainda, do grego para o hebraico. Será que poderia ser uma pessoa? Nos 5 minutos próximos, eu quero dar uma aulinha de hebraico para vocês. Tá bom? E a gente vai fechar com essa aulinha. Você vai ver o que significa Jesus revelar o Pai. Alguém sabe dizer aqui quantas palavras tem mais ou menos a língua portuguesa? Chuta. Aquele dicionário SAIS registra 270 mil verbetes. É muita coisa, não é? 270 mil verbetes. Agora, mesmo sendo uma língua tão rica, às vezes uma palavra tem um monte de significados. Se eu pego a palavra pena, o que significa pena em português? Uma palavra só, o que significa pena? Um substantivo, o que mais? Mas pode falar, essa é a categoria, né? Mas o que significa pena? Dó, pena de galinha. Dó, pena de galinha, substantivo, o que mais? Punição, ele cumpriu pena na prisão. Sobrenome, Afonso Pena. Característica de coisa leve, peso, pena. Disseram-me que lá no Rio Grande do Sul tem pena d'água. Nunca ouvi essa expressão, mas que tem pena d'água, que é uma bicazinha que fica caindo assim. Pode ser caneta, pena inspirada. Olha quanta coisa diferente significa a palavra pena. Isto num idioma que tem 270 mil palavras. Agora, sabe quantas palavras tem no hebraico bíblico? 8 mil e poucas.
Agora raciocina comigo. Se o português, com 270 mil palavras, uma palavra pode ter tantos significados, imagine um idioma reduzido como o hebraico. Então vou dar um exemplo de duas palavras para vocês. Ali está escrita a primeira frase do Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa que chama atenção. Está vendo ali sublinhado de vermelho? Aquilo é B, é a preposição. A preposição em hebraico ela tem vários sentidos. Eu vou pedir a ajuda de vocês para ilustrar. Vem aqui, fica tranquilo, nada constrangedor. A preposição B pode significar por meio de, para, pelo, através, com. Tudo isso eu posso falar com essa letrinha. P pode significar em hebraico por meio de, para, com, através de. Tudo nessa preposição. Agora, a seguinte palavra, reshit, se você for um dicionário de hebraico, você vai ver que reshit vem da palavra rosh, que significa cabeça. Cabeça. Legal, reshit pode significar cabeça. Mas reshit também significa princípio. Vem cá, só decora isso. Cabeça, reshit significa princípio. Fica aqui do lado. Lembra que pena pode significar várias coisas? Sim ou não? Reshit também pode significar várias coisas. Reshit pode significar o quê? Cabeça. O que mais? Princípio. Que vergonha, que mico. Ó, vou cantar aqui a musiquinha. Crente que guarda a Bíblia na gaveta vai pro inferno bater palma pro capeta. Tô brincando. Então, princípio. Reshit também significa primeiro. Primeiro, aqui. Reshit também significa primeiro. Olha quanta coisa. Reshit também significa primogênito. Primogênito. Uau! Reshit, para terminar, tem aqui. Para terminar, reshit também significa primazia. Olha quanta coisa numa palavra. Vamos aprender hebraico? Essa aqui é a preposição de, que pode significar o quê? Vocês lembram? Em, para, através de, com. A palavra reshit pode significar, se eu for no dicionário de hebraico, pode significar o quê? Cabeça. Princípio. Primeiro. Primazia. Tudo isso está naquela palavrinha do Gênesis. Agora, se você tiver a Bíblia, ou deixe-me atualizar, acesse o seu celular em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante. Agora vamos acessar o livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante. O apóstolo Paulo, que sabia muito bem hebraico, mais do que nós, ele escreveu o seguinte sobre o Gênesis. Posso ler? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. No qual, olha a preposição B aqui, ó. No qual, no qual temos a redenção e a remissão de nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, lembra a preposição? Através dele, nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O que Paulo está fazendo aqui? Ele pegou só aquela palavrinha lá do hebraico e começou a aplicar tudo a Jesus. Tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele, com ele, através dele. E olha como é que Paulo continua. Ele é o quê? Cabeça do corpo. É isso que significa? Ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. O que mais? Primogênito dentre os mortos. Para em todas as coisas terá primazia. Ele é o primogênito. O que Paulo está fazendo? Perceberam o que Paulo fez? Ele pegou todos os sentidos da palavra reshit e aplicou a quem?
a Jesus. Podem sentar, muito obrigado. Vocês não vão esquecer nunca mais. O que significa isso? Que quando Gênesis fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é apenas uma questão de tempo, é uma questão pessoal. Através de um ser chamado princípio, Deus criou o céu e a terra. Em alguém chamado princípio, Deus criou o céu e a terra. Com alguém chamado princípio, Deus criou o céu e a terra. Entenderam? E quem é esse princípio? O Evangelho de João diz, no princípio é o Verbo. E o Verbo estava com Deus e ele era Deus. E vou contar uma história para vocês. Esse princípio se fez carne e habitou no meio de nós. Agora amanhã nós vamos fechar e, por favor, se tinha um dia que você não deve perder dessa semana, é amanhã. Estou falando sério agora, não é marketing, nada contra. Não é marketing. É realidade. Se tem um dia que você não deve perder, é amanhã. Porque amanhã eu vou mostrar para você, finalmente, o tamanho do preço que Jesus pagou. E vou desafiar, vou dar um nó na sua cabeça agora. Esqueça a crucifixão. O preço maior que Jesus pagou não foi a crucifixão. Opa, peraí, Rodrigo, agora você está falando heresia. Vamos ver amanhã se eu estou fazendo heresia ou não. E vou responder uma questão. Como pode um Deus eterno, sinceramente, morrer? Se Cristo é Deus e Ele é eterno, será que a morte na cruz do Calvário foi só um teatro? Lembra aquele pretender, que era um camarada que fingia ser as coisas assim? Será que Jesus é um pretender? Alguém que finge ser? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Quanto custou para Jesus tornar Deus acessível? Quanto custou para Jesus tornar Deus revelado? Quanto custou para Jesus ser a máscara de Deus? Esse é o assunto de amanhã. Espero que você não perca. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos ficar em pé e fazer